Olá, minhas queridas princesas, meus queridos. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu gosto bastante. E eu começo fazendo uma pergunta: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Hoje eu vou fazer um prelúdio. Vou falar alguma coisa sobre os temperamentos. A primeira pessoa que começou a falar e discutir o temperamento foi Hipócrates. E ele defendeu a tese desses temperamentos lá nos anos 460 a 360 a.C. Então note que a personalidade ela é estudada há muitos séculos. Hipócrates dividiu os temperamentos em 4, não é? E que é temperamento de fato? Os temperamentos são aspectos da personalidade que cada um tem. Trata de um conjunto de tendências em relação à forma que cada pessoa vê o mundo, como é que ela valoriza e quantifica as coisas. Então isso depende muito dessa teoria do temperamento. Para muitos conhecidas, para alguns não é? É uma novidade. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses temperamentos que foram fragmentados em 4. O primeiro, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Hipócrates dividiu os nossos temperamentos em 4. Mas será que nós temos todos os 4? Nós temos um que a tendência dele é muito maior, um percentual muito maior. E nós temos os outros que são em percentuais menores. Por que 4? Nós trazemos uma carga genética dos nossos avós, dos nossos pais, não é? E precisamos então entender qual desses eu me encaixo. Vocês vão ver que esse assunto é muito gostoso. Eu vou começar falando para vocês sobre o temperamento colérico. Como é uma pessoa colérica? Como é que ela age? Não é? Geralmente é uma pessoa muito ativa, otimista, dinâmica, é uma líder nata. A pessoa colérica ela não tem medo de assumir riscos, enfrenta desafios. Não é? Se ela pega uma empresa falida, ela levanta essa empresa, ela não tem medo de arriscar, não é uma pessoa que coloca limites, é muito trabalhadora, ela tem uma enorme disposição física, determinada, tem muita perseverança, é corajosa ao extremo. Sabe aquelas pessoas que no meio de uma confusão é a primeira que quer tomar a frente e decidir as coisas? É desse jeito que um colérico age. Todos os temperamentos, minhas queridas, meus queridos, têm os pontos fracos e os pontos fortes. Alguns autores chamam de pontos positivos e pontos negativos, né? A pessoa colérica, do lado negativo, ela é extremamente agitada. É uma pessoa que às vezes tende a ser um pouco egoísta, tem um certo tom de arrogância. Ela não demonstra muita sensibilidade, né, para ouvir histórias, principalmente narrativas longas. Ela já quer ver logo o final. Conhece alguém assim? Que gosta de escutar as coisas muito rápido, não é? Não tem muita facilidade para esperar acontecer. São pessoas que fazem acontecer. Elas vão para a linha de frente do fronte e resolvem as coisas. Vou falar também um pouquinho sobre a pessoa melancólica. Essa pessoa é muito sensível, muito tímida. Tem dificuldade em falar em público, é extremamente criativa, né? Ela é muito imaginativa, ela tem às vezes muita tendência às artes, não é? Possui uma empatia muito grande e às vezes até a outrospecção, ou seja, ela pensa muito nos outros, ela tem capacidade de ferir as pessoas. Conhece aquelas pessoas que pensam muito antes de falar? E depois, quando ela fala, fica preocupada se ofendeu a outra. Você é assim? Pessoas de temperamento melancólico, ela é muito amiga. Não tem dificuldade em acordar de manhã, de madrugada, cedo, qualquer hora para atender um amigo que precisa de ajuda. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito afável, muito querida, muito carinhosa. E se preocupa muito com os outros, gosta de ouvir as histórias dos outros e geralmente as pessoas a procuram para compartilhar algum sofrimento, alguma situação. Por um outro lado, as pessoas melancólicas são um pouco pessimistas, não é? Daquelas que você dá um bom dia de manhã, bom dia!
ai, não sei se vai ser muito bom, porque eu não dormi bem essa noite, já tece um rosário de reclamações. Ela tem essa facilidade, né? Tem baixo nível de concentração, é um pouquinho distraída, não é? A pessoa melancólica tem dificuldade de cumprir tarefas e de enfrentar desafios de risco. Só enfrenta algo que ela tem certeza que ela vai conseguir fazer. Às vezes você vê um potencial muito grande numa pessoa melancólica, mas ela mesma não acredita no seu potencial, ok? E vamos seguindo aqui. O terceiro temperamento que eu quero trazer a vocês, minhas queridas, meus queridos, é a sanguínea. Pessoa sanguínea é altamente sociável, animada, tem um grau de energia muito grande e uma capacidade invejável de fazer amigos. Sabe aquela pessoa que nós chamamos de arroz de festa? Quando ela chega, tudo se ilumina, tudo se alegra. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito para cima, alto astral, não é? Só que não tem muita facilidade para cumprir tarefas. Às vezes ela marca 2, 3 eventos e não comparece. Não gosta de dizer não, não consegue desagradar os seus amigos. E de repente ela marca um compromisso para você 10 horas da manhã. De repente ela chega às 11 tranquila, assoviando e você está lá desde as 9 esperando. Por quê? Porque ela não gosta de desagradar. Então ela diz sim para aqui, sim para ali, sim para o outro e às vezes não cumpre nenhum. Tem dificuldade. Ela tem tendência a exageros também, né? Ela é muito fantasiosa, gosta de usar muitas roupas coloridas, né? Roupas muito enfeitadas, muitas gargalhadas ruidosas nós vamos ouvir das pessoas sanguíneas, né? E por um lado negativo, ela é muito crédula demais, acredita em tudo, né? Não consegue ter um filtro. E outro ponto negativo que eu posso trazer aqui é a questão da indisciplina. Ela não é uma pessoa organizada, ela tem dificuldade de ser organizada e principalmente levantar cedo. Conhece alguém assim? Ai, Silvânia, conheço. Eu conheço muitas pessoas desse jeito. São muito alegres, ruidosas, cheias de alegria, mas por outro lado, elas são pessoas que você não pode contar muito. Por quê? Porque elas combinam com você e têm dificuldade de combinar, de cumprir essas tarefas, ok? Então vamos para mais uma. Vamos falar então de uma pessoa fleumática. Mas como é essa pessoa? Qual é o comportamento dela? Como é que ela vê o mundo? É uma pessoa muito passiva. Ela tem uma calma acima do normal. Tem alto grau de eficiência e inteligência prática. Cumpridora dos seus compromissos. É uma pessoa muito confiável. A fleumática é uma excelente sócia e parceira. Sabe aquelas pessoas que combinam com você um horário, está antes do horário lá? É essa pessoa. Muito afável, muito educada, muito calada também. Ela cria um invólucro que as pessoas a procuram para compartilhar, mas elas não abrem o coração para ninguém. Elas não confiam em ninguém, certo? Tem muita facilidade em cumprir tarefa de desenvolvimento pessoal. Tudo que você coloca na mão dela, ela é metódica, não é? Ela cumpre. Por um outro lado também, ela é muito introvertida, é uma pessoa mais fechada. Ela não gosta muito de estar em ambientes que ela fica exposta, vulnerável. É mais daquelas que chegam pelo cantinho, bem quietinho. Enquanto o colérico e o sanguíneo, eles chegam num canto e eles se fazem notar rapidamente, o fleumático chega bem devagarzinho, fica lá no canto, não gosta de ser notado. Tem forte tendência ao comodismo, muito conservador, daqueles que têm dificuldade até de dormir do outro lado da cama. Conhece pessoas assim? Que colocam o sapato no mesmo lugar, que coloca a toalha, pasta de dente metodicamente, tudo extremamente organizado. É a pessoa fleumática, ok? Tem forte tendência e dificuldade em trabalhar em equipe. Por quê? Porque ele gosta de cumprir, então ele tem dificuldade de estar numa equipe em que ele sabe que a equipe não vai dar o retorno esperado, ok? Então, esses 4 temperamentos, fazendo um resumo rapidamente para vocês. O sanguíneo é volátil,
volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, barulhento. Por um outro lado, ele é comunicativo, destacado, afável, compreensivo, crédulo, entusiasta e um bom companheiro. Quem é que pode assumir essas profissões? Quais profissões eles podem se destacar e muito? Atores, cantores, vendedores, oradores, certo? Bom para vender, viu? É bom deixar isso aqui registrado. Bom para vender, mas difícil de cobrar, porque ele não organiza a agenda dele, a cadernetinha, então ele vende, e na hora de cobrar não sabe quem ele vai cobrar, ok? O colérico é extremamente vaidoso, gosta de ser elogiado, impaciente, insensível, intolerante e às vezes chega a ser até sarcástico, viu? Os autores é que dizem isso. Por outro lado, ele é resoluto, otimista, prático, líder nato, independente e decidido. Se é para se levantar de um lugar e do outro lado da cidade fazer uma compra de uma casa, se ele tiver como ele faz, né? Já o fleumático ele vai pensar 3 anos, vai fazer tanto planejamento que a esposa ou esposo de um fleumático pode se cansar, porque ele demora muito para decidir, certo? Já que estamos falando no fleumático, deixa eu falar algo mais, potencializar mais ele aqui, chamá-lo para nosso contexto. Ele é desconfiado, calculista, introvertido, indeciso, temeroso. Por outro lado, ele é calmo, tranquilo, eficiente. Pensa naquela água calma. Enquanto coléricos são águas turbulentas, né? Os coléricos têm posso fazer essa metáfora com eles. Para os fleumáticos, nós vamos falar que são águas calmas, tranquilas, que dificilmente vai se movimentar. Muito bem, eles são muito bons cumpridores dos seus deveres e são extremamente bem-humorados. Quais são as atribuições, quais são as profissões que eles podem assumir, galera? Podem ser diplomatas, administradores, professores, técnicos de contabilidade, administradores, porque eles podem ser bem organizadinhos. E agora, para fechar nosso momento de hoje, vamos falar mais um pouquinho das características dos melancólicos. Defeitos que eles têm. São egoístas, às vezes amuado, tem que adular, né? Sabe aquelas pessoas que você às vezes está apurada, com pressa, e você passa e não viu o fleumático, e ele já pensa, será que está com raiva de mim? Será que aconteceu alguma coisa? Muito bem. Pontos negativos, né? Além de confuso, antissocial, ele é, no lado positivo, idealista, leal, dedicado, minucioso, sensível. Quais são as profissões para esse temperamento? Artistas, músicos, inventores, filósofos, porque eles são muito prolixos, mestres, gostam de ensinar. O que é essa prolixidade? São detalhes que eles contam das histórias, contam minuciosamente. Se for falar um fato que aconteceu com ele pela manhã, ele lembra do dia anterior para chegar no fato de hoje, né? Já um colérico tem dificuldade de ouvir tantos detalhes. Galera, o ponto aqui é que todos os temperamentos são muito bons, criados por Deus, tem pontos negativos e tem pontos positivos. Porque é importante que eu conheça o meu temperamento. Você pode estar pensando, mas só tem lado ruim disso tudo? Por que eu tenho que conhecer isso? Vocês não fazem ideia da importância que é quando eu conheço o meu temperamento. Eu comecei a pesquisar essa temática quando eu ainda era muito jovem, já faz algum tempinho. E essa temática ela é fascinante, que quando você entende os 4 temperamentos, os pontos fracos, os pontos fortes, você começa a entender melhor as pessoas. E você começa a trabalhar e permitir que Deus trabalhe no teu temperamento, naquele lado negativo que precisa ser ajustado. Por isso que eu acho importante que todos nós, que todos nós pudéssemos compreender um pouquinho do que é um melancólico, uma pessoa fleumática, uma pessoa colérica, uma pessoa sanguínea. Quando você entende isso, as portas da comunicabilidade,
a forma como você age no seu ambiente familiar, com seus filhos, com sua família, com seus colegas de trabalho, com seus amigos da igreja, seus amigos do futebol, os seus relacionamentos sociais. Tudo modifica, tudo fica muito mais tranquilo. Então, todos os temperamentos aqui são importantes, nenhum é melhor do que o outro. Um detalhe importante, nós nascemos com eles, geneticamente falando. Eles não mudam. Eu não sou uma pessoa melancólica que daqui a um tempo eu vou me transformar numa pessoa colérica. Não. Deus vai trabalhar no meu temperamento e eu vou melhorando cada vez mais que eu o conheço. E Deus vai me usar da forma que Ele quer, depois que Ele me tratar, trabalhar comigo e me fazer uma pessoa curada. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.